Do Márcio Martins. Os pobres sempre são os mais afetados indiretamente pelo populismo? Sem dúvida que são os mais afetados, até porque normalmente eles são os enganados, o populismo é para eles, e que o governos, estados acabam concedendo com uma mão os benefícios via populismo, acaba tirando com outra mão via inflação, via uma economia que não cresce, que não gera emprego, não gera renda, que é só agiganta o Estado. Então, sim, são os pobres que acabam sofrendo mais. Reforma tributária ajuda ou atrapalha? Eu fiz um vídeo sobre isso já, e mostrando as minhas preocupações. Isso foi antes da votação, foi no dia de ontem, quinta-feira, a gente está gravando na sexta-feira. Eu vou dizer o seguinte, primeiro, que é importante falar sobre isso. Se é a favor ou contra a reforma tributária, porque você é a favor ou contra Lula ou Bolsonaro, algum partido, é uma infantilidade. Você tem que ser a favor ou contra a reforma se ela for boa no seu entendimento do que é uma boa reforma para a nossa economia. E não importa quem seja o autor da proposta ou quem seja o governante enquanto a proposta for aprovada. Mas é importante fazer muitas críticas ao processo atual, porque a forma como levaram isso para votação, com os textos finais sendo literalmente finalizados minutos antes da votação, o que muitos deputados simplesmente não conseguem ler a peça final, isso realmente é um absurdo. E achar que esse processo é bacana, não, tudo bem que a reforma ela é urgente, está sendo debatida há 30 anos, é verdade, mas a peça que está sendo aprovada foi finalizada há pouco tempo. E os termos finais, as cláusulas finais, também foram terminadas minutos antes da votação. Isso não dá nenhum tempo hábil para ninguém ler uma peça inteira. Então, nesse sentido que a gente precisa criticar. E, por fim, as incertezas que ainda permanecem. Nós não sabemos qual vai ser a alíquota final, ainda tem incertezas. O texto foi despiorado no dia de ontem. Por exemplo, o Conselho Federativo agora vai ter uma representação melhor dos estados e, em tese, o governo federal não vai apitar nesse conselho. Mas tem uma série de outras críticas, e é interessante como eu gastei as últimas horas falando bastante sobre a reforma e analisando e lendo críticas e lendo quem era a favor, quem era contrário à reforma, e realmente não há um consenso, uma unanimidade, toda a direita concorda ou toda a esquerda concorda, ou alguns partidos de esquerda concordam e os de direita não concordam. A gente viu algumas divergências, por exemplo, dentro do Partido Novo. Teve deputados que votaram contra, Marcel, Gilson Marques, mas teve deputados que votaram a favor, e o próprio partido abriu a votação como cada um quisesse votar. Eu vi o Felipe Salto, que foi secretário de Fazenda de São Paulo, economista, ele não tem nenhum alinhamento com o Bolsonaro ou com a direita, e ele estava criticando de forma veemente a reforma. Então, as críticas são importantes, especialmente pelo processo da votação, e especialmente pelas incertezas que ainda existem, e que a simplificação, como eu disse, está ocorrendo, mas não é a melhor simplificação que poderíamos ter. Perfeito é melhor que perfeito? Sem dúvida. Mas ainda assim a gente precisava debater mais e conseguir fazermos uma reforma mais sensata, com menos incertezas, e que realmente promovam o crescimento do país e reduzam a injustiça tributária que existe em décadas, esse emaranhado tributário que nós vivemos. Então, sobre reforma, por enquanto é isso, agora aguardar os próximos capítulos.